Continuando com o estudo das quádricas, nesse vídeo agora nós vamos trabalhar com o elipsoide. Então, para começar a discutir o elipsoide, nós vamos lembrar aqui da cônica elipse, né? Então, a cônica elipse, ela tem como equação reduzida, né? Nós vamos colocar a equação na forma reduzida. Lembrando, né? Nós vamos colocar aqui x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, ok? Igual a 1. Então, essa é a equação reduzida Então, aqui, ó, a equação reduzida. Então, nós vamos escrever essa equação aqui na janela de entrada, do jeito que ela está aí. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Vai pedir controles deslizantes para A e B, ok? Então, logicamente, se A e B forem iguais, essa curva é uma circunferência. Vamos alterar aqui os valores de A e de B, aumentar um pouco aqui, vou botar aqui variando de menos 6 até 6, de 1 em 1. Incremento 1. Vou fechar aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui para B. Para A, fiz para B, agora eu vou fazer para A. E vou novamente também aqui alterar. Botar de menos 6 a 6, incremento 1. Então, observe que quando se eu aumento a elipse é construída sobre o eixo X, ok? Vamos ver aqui na janela 3D. Tá vendo? Ela construir o eixo maior é o eixo X. Se B tem módulo maior do que A, então agora o eixo de simetria é o eixo Y, né? Então, essa equação muda, eu inverto aqui a posição de A e de B. Se B estiver sobre A, sobre X, já implica que o eixo menor está em X e o maior está em Y, ok? Mas a gente pode fazer isso movimentando também. Posso escrever dessa forma e entender. Se B for maior do que A, o eixo maior está sobre Y. Se A for maior do que B, o eixo maior está sobre X, né? Dá para entender dessa forma também. Bom, então isso é elipse. E agora, se essa elipse gira em torno do eixo X, né? Ela rotaciona em torno do eixo X, ela vai gerar o elipsoide. Então, nós vimos aqui, nós temos x e y. Então, para gerar o elipsoide, o que falta nós acrescentarmos? Então, vamos escrever novamente essa equação aqui. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Logicamente, ele vai pedir agora o controle deslizante para C. Nós vamos também redefinir C aqui para o mesmo tamanho de... Então,
Então, nós vamos fazer 6 variar de 6 a 6. Incremento 1. Pronto. Agora vamos brincar um pouco com isso, com essas equações. Então, a equação reduzida. Dessa forma, eu tenho a cônica elipse. Quando eu acrescento z, eu tenho o elipsoide. Então, observe que aqui o eixo de rotação é o eixo y. Por quê? Se vocês olharem essas variáveis aqui, se vocês... Deixa eu aumentar aqui. Bom, se vocês olharem esses elementos aqui, A, B e C, vejam que B é maior, né? Maior do que A. E A e C estão iguais. Então, se a gente movimentar aqui, ó, vamos movimentar. Vamos observar só o eixo Z, né? O eixo Z e X, né? Nesse centro aqui, isso aqui, ó, é uma circunferência, né? Em Z, isso em X e Z, é uma circunferência. Se eu tomar o centro aqui. Bom, nós vamos agora diminuir o valor de B e vamos movimentar A. Então, agora, ó, observe que o eixo de simetria é o eixo X. O elipsoide rotacionou em torno do eixo X. Ok? Então, eu tenho esse elipsoide. Eu vou fazer ó, B igual a 1. Eu vou fazer aqui 2 aqui para C igual a 2, B igual a 2. Então, novamente, eu vou girar esse elipsoide aqui, ó. Então, se eu tomar só o eixo, tá vendo aqui, ó? Tomando só o eixo Y e o eixo X, o eixo Z e o eixo Y, o centro aqui é uma circunferência, tá bom? Se esses três valores forem iguais, então, esses três valores são iguais, a nossa equação, né, ela muda. Então, ela vira a equação de uma esfera, né? Então, A, B e C são iguais. Então, nós temos uma esfera. A esfera de raio, né? De raio 2, né? Temos a esfera. Então, estou recapitulando. Se A for maior do que B e C, a elipse está, o elipsoide está girando em torno do eixo. O eixo maior é o eixo X, né? Se B for maior, é o eixo é o eixo Y. E se C for maior do que A e do que B, então nós temos em torno do eixo Z. Observe também aqui que eu tenho A igual a B, né? Em módulo A igual a B. Então, o centro, né? No plano XY, nós temos a circunferência aqui, certo? Então, com isso, nós introduzimos o elipsoide, né? Essa quádrica chamada elipsoide. Bom, se esse elipsoide desloca do centro, é a mesma coisa eu tomar a cônica agora e deslocá-la do centro. Então, ela vai ficar deslocada de um x menos h ao quadrado, y menos k ao quadrado. Z menos um t, ou um valor qualquer que vocês quiserem colocar, ao quadrado. Então, a mesma coisa, eu vou deslocar ela do centro. Ou também, se eu posso deslocar só o centro da origem e jogar no plano XY, ok? Também
essa investigação que vocês podem fazer. Então, vocês podem fazer x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado, x sobre a ao quadrado igual a 1. E observar o que ocorre quando você faz esse deslocamento, tá bom?